Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar, educacional, pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. A gente vem fazendo, então, uma série de vídeos para a gente enfrentar juntos essa fase da pandemia do Covid-19, né? E hoje é o nosso segundo vídeo, então, direcionado aos servidores, professores. O tema de hoje vai ser sobre ansiedade. Que bom, né? Porque é uma situação que tá todo mundo vivendo, tá todo mundo se sentindo assim. E eu quero, então, trazer esse aspecto para a gente conversar. Lá no vídeo anterior, eu tinha dito que era muito normal, muito típico que a gente sentisse uma mescla de medos, ansiedades, angústias frente a dois aspectos principais, a doença em si e o isolamento social. Posto isso, só para a gente relembrar, vamos diferenciar então medo e ansiedade. Os medos são reações emocionais que a gente vai ter enquanto ser humano frente a ameaças iminentes. Tem coisas para acontecer já. Então a gente acaba ficando com medo do que vai acontecer, fugindo, se esquivando ou lutando, enfrentando várias maneiras. Já a ansiedade seria assim uma reação emocional que a gente vai ter, mas com fatores que vão ainda, estão por vir, seria no futuro, coisas que estão no futuro. E se a gente pensar também, a gente fica pensando, meu Deus, quando que eu vou voltar para o meu trabalho? Quando que eu vou poder dar aula presencial para essas crianças? Quando que eu vou estar lá na escola fazendo as minhas atividades? Quando que eu vou voltar para a minha vida social? Quando eu vou poder ver meus parentes? Esses quandos e se vai gerando ansiedade, porque a ansiedade fala disso, dos aspectos lá do futuro que não são iminentes. Então, vai estar também muito presente agora na nossa vida, porque afinal a gente está lidando então com um medo que existe real, porque existem fatos iminentes acontecendo, mortes, pessoas com quadros graves na UTI, e existe as questões que estão por vir pós-pandemia, angústias do que virá. Por isso que vai ser muito natural todo mundo agora sentir medo e ansiedade. Bem, a gente sentindo medo e ansiedade, a gente vai ter diversas reações frente a esses sentimentos. Eles podem ser com aspectos ou níveis de uma categoria mais emocional, mais psicológica, ou então no aspecto mais físico, mais orgânico. Então vamos pensar. As reações mais psicológicas mais comuns seriam, a primeira delas, o isolamento. Então a pessoa começa a se retrair, começa a se isolar, seja dentro da própria casa, não quer participar das situações ali familiares, acaba querendo ficar muito no mundo dela, daí começa a se retirar das redes sociais, começa a se retrair e ficar introvertida. Outro comum são os pensamentos negativos, né? Pensar só em tragédia, ter muitas paranoias, inseguranças, fica só se preocupando. A outra é a desesperança. Então, aquele sentimento de que tudo vai dar errado, de que não há esperança para ninguém, e isso também gera desmotivação para fazer as coisas. Aí eu quero falar sobre aquele comportamento de inatividade, ficar na inércia, né? Não querer mais fazer as atividades da vida diária, ficar só sentado procrastinando, que seriam as fugas, né? Fuga das atividades diárias. Também tem outro comportamento que pode aparecer, que é a agitação. Fica ligado no 220, muito ativo, quer fazer tudo, sai fazendo, e aí tem uma coisa que pode estar relacionada, que é a tal da insônia. O fato de estar em isolamento
e se perder um pouco de rotina de horários já vai favorecer a insônia, mas também esse comportamento de agitação e querer fazer também muitas coisas e pensar muitas coisas pode gerar insônia também. Então, a insônia seria uma das principais reações frente a medo e ansiedade. Nós temos também a falta de concentração, não conseguir mais se concentrar em nada do que precisa ser feito, situações comportamentais de nervosismo, irritabilidade, e aí começa a criar conflitos na casa, brigas constantes, perde a paciência, começa a ter falas bruscas com as pessoas com quem mora. Daí, uma outra muito comum é o humor inconstante. Ora, estava tão feliz rindo e dali um tempo choro, 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 desânimo, cobre a cabeça nas cobertas, não quer falar com ninguém. Então, essa instabilidade de humor também pode aparecer. Aí eu queria também falar, então, sobre as outras reações que podem aparecer, que são as físicas, né? Frente aos medos, às ansiedades, a gente pode vir a ter reações físicas. As mais comuns seriam enjoo, tontura, a náusea, o vômito, sensação de desmaio, parece que quando vai andar vai perder o controle e vai desmaiar, a falta de ar e uma respiração ofegante. A dor no peito ou uma sensação de aperto no peito, dá uma sensação que parece que os meus batimentos estão acelerados. Dor de barriga ou problemas de estômago podem também estar associadas à diarreia, as questões com dores de cabeça e os quadros de enxaqueca, tensão muscular na cervical, aquelas dores que pescoço ou ombro ou até nas costas, os zumbidos no ouvido ou alterações auditivas como voz robotizada, efeitos estranhos na minha audição. As questões com a insônia, né, que elas são tanto psicológicas quanto físicas, pode aparecer compulsões como roer unhas, começar a comprar coisas pela internet compulsivamente, ou começar a comer demais, ou buscar vícios, cigarro, álcool, etc. Pode aparecer tremores, né, no corpo. Todas essas reações que a gente falou até agora, elas podem ficar bem intensas. Nossa, bem potencializadas em algumas pessoas. O que a gente está falando que seria natural a gente viver agora, todos nós estamos passando por várias dessas reações que eu citei, físicas e psicológicas. Mas quando a potência disso está grande demais, está perdendo-se o controle por um período muito longo, a gente poderia dizer que poderia haver um transtorno psicológico. Os transtornos fóbico-ansiosos, que na psicologia a gente chama, os mais comuns é o transtorno do pânico, as fobias, tem a fobia social, a agorafobia, fobia específica, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, a ansiedade generalizada. Então, nós temos alguns. O meu objetivo não é descrever cada um e falar disso, mas é apenas que a gente faça a reflexão assim, que todos nós teremos essas reações, mas que eu tenho que observar a potencialidade disso na minha vida. Está começando a dar problema nas minhas relações? Eu estou começando a deixar de fazer as atividades da vida diária? Isso está interferindo nas minhas habilidades? Eu estou com uma insônia potencializada? Quanto que isso está perdurando, a intensidade de período que eu já estou sofrendo tudo isso? E o principal, eu estou sentindo incapacidade de sair disso sozinho. Quando isso acontecer, então eu preciso buscar ajuda. E a ajuda é ajuda profissional. Então eu preciso buscar primeiro ajuda médica e ajuda psicoterapêutica. Então, as estratégias
podem ser buscar uma unidade de saúde, ou se eu tenho um plano de saúde, eu vou marcar um médico, ou então eu vou buscar o atendimento particular. Mas começo pelo médico e eu posso, em paralelo, buscar terapias. Existem várias que trabalham com ansiedade, né? A gente tem acupuntura, reiki, PNL, que é programação neurolinguística. Dentro da equipe, das linhas dos psicólogos, nós temos várias também, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a sistêmica, a gestalt e etc. Então, cada um vai buscar, vai procurar pesquisar, vai ver aquilo que melhor lhe encaixe, né? Mas esse é o primeiro passo, então, quando eu sentir que isso está muito além, potencializado por períodos longos, com muitos sintomas físicos, eu preciso buscar ajuda. A gente vai, então, hoje, fazer essa primeira parte, mas num próximo vídeo, a gente vai falar, então, de estratégias para esse enfrentamento. Então, eu vou sugerir técnicas e formas para a gente prevenir e para a gente enfrentar quando a gente já está se sentindo ansioso. Eu quero falar também, hoje ainda, neste vídeo, sobre a diferenciação entre a ansiedade e os sintomas do Covid, porque o que é muito polêmico, que os dois causam a falta de ar e as situações respiratórias. E como que eu vou diferenciar? Então, os especialistas têm dito o seguinte, que normalmente o Covid está associado à febre, e a ansiedade não causa febre. Então, eu preciso observar isso. Um outro ponto é que Covid, com pequenos esforços, já dá a falta de ar. Subir uma escada, fazer pequenas coisas já provoca a falta de ar. E a ansiedade não. A ansiedade não está relacionada com esforço físico. Ela está relacionada muito mais com outras questões. Então, eu posso ter a falta de ar sentado, vendo um filme, porque teve um gatilho, um disparador ou um estressor que eu aí me alterei. Então, temos que observar isso. Outro ponto que os especialistas trazem é observar o meu histórico. Se eu já tive crises de ansiedade no passado, é muito provável que eu faça agora, em toda essa situação que vivemos. Mesmo que eu já fui para o hospital com esses sintomas que a gente descreveu hoje, mas que foi investigado e não foi achado nada, não era nada físico, nada orgânico. Acabou que eu saí do hospital sem um diagnóstico. Muito provavelmente pode ter sido uma crise de ansiedade. Tem que refletir sobre isso também, que a gente já pode ter tido e não sabe. E por fim, as técnicas. A partir do momento que começa a sentir a falta de ar, usar uma das técnicas que eu vou falar no próximo vídeo para tentar se autorregular. Porque se for ansiedade, fazendo a técnica, a gente começa a se acalmar, se harmoniza e sai da crise. A respiração volta ao normal. E no Covid não vai voltar ao normal usando a técnica. Então, vou prestar atenção nisso também. Então, um abraço a todos e até o próximo.